Agora quero que você abra comigo o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Vou pular a pequena história que ia contar. Vou deixá-la para amanhã à noite e vou direto para esta mensagem. O capítulo 14 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 16. Jesus havia sido convidado para uma ceia. Ceia é uma palavra antiga para o que chamamos de jantar, o jantar da noite. Para mim, isso significa uma parada no McDonald's, um hambúrguer, ou enviar alguém até a Pizza Hut para me trazer uma pizza. Mas naquela época, chamavam isso de ceia, e quando estou em casa, chamamos de ceia. Mas minha esposa está aqui esta noite e não conseguimos ir para casa tanto quanto antes, porque não temos mais filhos em casa. Temos 2 cachorros e passamos lá de vez em quando para dizer oi. Eles cuidam do nosso lugar para nós. Se você aparecer por lá, eles vão te lamber até cansar e abanar o rabo de tão felizes que ficam em ver alguém. Então ele lhes disse: um certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Agora, Jesus está contando uma história. Ele já fez várias coisas que deixaram seu anfitrião embaraçado. Estava na casa de um fariseu e curou um homem naquele dia, embora fosse sábado, e isso não era permitido segundo eles. Ele disse: tudo bem, se você tiver um boi que caiu em um poço, você não o ajudaria a sair desse poço no sábado? E eles ficaram em silêncio. Jesus sabia que eles estavam sem resposta, e então contou outra história sobre um casamento. Depois, ele conta esta história. Um certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Em outras palavras, ele convidou muita gente e enviou seu servo na hora da ceia para dizer àqueles que já haviam sido convidados: venham, porque tudo já está pronto. Naquela época, costumavam enviar os convites com semanas de antecedência e depois, 1 ou 2 dias antes do jantar, enviavam outro convite, um convite mais pessoal para virem. E eles não se sentavam em cadeiras como nós fazemos, nem tinham etiquetas de nome na mesa. Simplesmente chegavam rapidamente. Às vezes, até bagunçavam a mesa para conseguir o melhor lugar, para ficarem perto do anfitrião, pegar a melhor comida ou o melhor vinho. E era assim que chegavam. Mas Jesus estava nesta refeição, e ele havia sido convidado, e estava sentado lá, contando a história de outra ceia. Ele contou esta história para ilustrar uma verdade espiritual. Então, este homem enviou seu servo na hora da ceia para dizer a todos: venham, pois tudo já está preparado. E todos, de comum acordo, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-los. Peço que me desculpe. E outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, aquele servo voltou e contou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e disse ao servo: vá depressa para as ruas e vielas da cidade e traga os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E o servo respondeu: Senhor, fiz tudo como ordenaste, mas ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e cercas e insista para que venham até minha casa, para que fique cheia. Pois vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Enquanto comia, Jesus usava essas 2 histórias para falar sobre uma verdade muito séria, pois aquelas pessoas a quem se referia tinham uma necessidade especial. Li outro dia e vi na televisão sobre um novo scanner corporal que consegue monitorar alterações químicas mínimas em células doentes, praticamente em tempo real, enquanto acontecem, um olho que tudo vê, que revela tudo o que há de errado em seu corpo. Agora, Deus também tem um scanner, e Deus está te escaneando esta noite. Ele está examinando o seu coração, sua mente, sua alma e seu espírito. E ele vê a necessidade espiritual em sua vida. Jesus estava dizendo que todos nós temos uma necessidade espiritual. Há uma culpa universal. Todos somos culpados de quebrar a lei de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3: agora sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob a lei, para que toda boca seja calada
e todo o mundo fique culpado diante de Deus. Ninguém estará no julgamento dizendo: Senhor, eu não fiz isso. Esse scanner tem registrado tudo desde o momento em que você foi concebido no ventre de sua mãe. Os computadores estão rodando. Os filmes foram gravados, não apenas de suas ações, mas também de seus pensamentos. Agora, as leis dos homens podem mudar, mas as leis de Deus jamais mudam. Talvez você diga: mas eu só quebrei uma ou duas das leis de Deus. Se você quebrou apenas uma lei, uma única vez, ele diz que você quebrou todas. Pois quem guardar toda a lei e tropeçar em um único ponto, torna-se culpado de todos, escreveu Tiago no 2º capítulo, verso 10. E então as Escrituras dizem que estamos mortos. Em Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Nosso espírito, nossa alma, está morta para Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5 que estamos mortos enquanto vivemos. Estamos vivos fisicamente, mas nossa alma, nosso espírito que vive dentro de nós, o verdadeiro eu, que poderia ter comunhão com Deus, está morto. Estamos mortos para com Deus. E quando estamos mortos para com Deus, estamos mortos uns para com os outros. Essa é a razão pela qual temos guerras, tensões em casa e tantas dificuldades para nos entendermos. Estamos mortos para com Deus, e quando estamos separados de Deus, estamos separados uns dos outros. Ouvi certa vez o bispo Caldwell, presidente da Federação Luterana Mundial. Ele disse para mim: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais próximos ficamos uns dos outros. E isso é uma grande verdade. Quando nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos uns dos outros. Veja aqui todos os diferentes grupos étnicos presentes, tantas línguas na segunda fileira ao redor. Olhe para os grupos de idiomas. Aqui estão os taiwaneses, ali os falantes de mandarim, cantonês. Não consigo ler aquele ali, minha visão está piorando. Vietnamitas, japoneses, coreanos, todos esses grupos diferentes. Espanhol também. Há tantos hispânicos aqui esta noite que eu suspeito que vocês superem os outros em número. Vocês têm feito uma contribuição maravilhosa ao nosso país, com tudo o que trazem. E todos os diferentes grupos e raças presentes, negros, brancos, todos misturados. Poderíamos ser uma grande família feliz no sul da Califórnia, se conhecêssemos Cristo. Mas, como podem ver, somos pecadores, estamos mortos para com Deus e, por isso, estamos mortos uns para com os outros. E as Escrituras dizem também que estamos cegos. Em Apocalipse 3, lemos sobre um homem que dizia: sou rico, abastado e não preciso de nada. Mas Jesus o advertiu, dizendo que ele era miserável, pobre, cego e nu. Na igreja para a qual Jesus estava escrevendo, localizada na Ásia Menor, essas pessoas achavam que não precisavam de mais nada, pois se consideravam ricas. Jesus, no entanto, disse: vocês não são ricos, são pobres, cegos e nem sabem disso. E isso é ainda pior. O apóstolo Paulo escreveu: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, na Bíblia, o Deus deste século é o diabo. Ele é nosso adversário e está sempre ativo, cegando nossas mentes. E eu não posso remover essa cegueira. Nenhuma quantidade de argumentos, debates ou provas consegue levantar o véu que ele colocou sobre nossa mente. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. A Bíblia chama a pregação do Evangelho de loucura para aqueles que se perdem. É algo que parece insensato. Você pode se perguntar: como é possível que algo que aconteceu há 2000 anos possa afetar minha vida hoje? É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Ele quer que você acredite nisso. Ele colocou um véu sobre sua mente e você não consegue ver ou entender as coisas espirituais até que o Espírito de Deus venha e abra sua visão. Em Efésios capítulo 4, versículo 18, diz que tendo o entendimento obscurecido. Veja, sua mente foi afetada pelo pecado. Você não pode confiar em sua mente, não pode confiar em sua consciência. Sua consciência se tornou como uma bússola quebrada. Sua consciência está morta ou endurecida para Deus. Então, em que confiar? Você confia em Cristo pela fé. E ao fazer isso,
Ele sensibiliza sua consciência, abre seu entendimento para que você realmente compreenda. E então, as Escrituras dizem que eles ficaram sem desculpa. Eles não tinham desculpa. Agora, quais são algumas das desculpas que ouço hoje em dia? Quero listar algumas que muitos de vocês usam. Primeiro, tem o jovem ou a pessoa mais velha que diz: quero me comprometer, mas sou pecador demais. Vou esperar até melhorar. Você nunca vai melhorar sozinho. Ainda não compreendeu a profundidade da graça de Deus? A graça de Deus alcança até o ponto mais baixo. Há algumas semanas, em Sheffield, na Inglaterra, uma mulher se aproximou de um recepcionista após a reunião e perguntou: estou atrasada demais? Ainda tenho chance? Ele respondeu: não, você não está atrasada. Pode encontrar Cristo agora mesmo. Ela explicou: não falo do horário da reunião. Tenho 72 anos. Você acha que esperei demais? Não. Você pode vir a qualquer idade, mas não provoque a paciência de Deus. Deus está falando com você esta noite. Venha enquanto ainda pode, pois Ele pode falar com você outras vezes, mas você pode não ouvi-lo novamente. Deus pode dar-lhe novas oportunidades, mas seu coração pode não estar como está hoje. Veja, Deus está falando com você agora, dizendo: agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, e você não pode se justificar a si mesmo. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Não há nada que você possa fazer para salvar a si mesmo. Houve um homem que se gabou de ser um homem que se fez sozinho. Há um evangelista famoso do século passado, chamado Dwight Lyman Moody. Moody respondeu: isso alivia o Senhor de uma grande responsabilidade. Uma pessoa famosa comentou recentemente que havia alcançado o auge por ter seu nome no Quem é Quem. Foi a Twiggy. Agora ela está no Quem é Quem, o que é admirável. Mas ter seu nome no Quem é Quem não significa que ele está no livro da vida do Cordeiro. E você precisa ter seu nome no livro da vida do Cordeiro antes de entrar no céu. É preciso arrepender-se dos seus pecados e aceitar Cristo. Então, Deus escreve seu nome no livro da vida. Veja, há 2 conjuntos de livros que Deus mantém. O primeiro conjunto é simplesmente chamado os livros. No momento em que você nasce, seu nome é escrito nesses livros, e lá fica registrado tudo o que você já disse, fez e todos os detalhes de sua vida. Mas, no instante em que você recebe Cristo, seu nome é apagado desses livros e reescrito no livro da vida do Cordeiro. Somente os nomes que estão no livro da vida do Cordeiro estarão no céu. Apenas esses. Seu nome está escrito no livro da vida? Se eu não tivesse certeza, esta noite, de que meu nome está escrito no livro da vida, eu não sairia do estádio de Anaheim até resolver isso, até ter certeza. Você pode ser a melhor pessoa da cidade, pode ser um excelente membro da igreja, como ouviu há pouco, pode fazer grandes coisas para o reino de Deus. Mas lá no fundo, não tenha certeza de que seu nome está nesse livro e de que está pronto para se encontrar com Deus. E então, ouço pessoas dizendo: você está simplificando demais. Não pode ser tão simples assim. Sim, pode ser tão simples. Porque Jesus disse que é preciso se tornar como uma criança. Não dá para tornar isso complexo. Há 3 anos, fiz algumas palestras na Universidade de Cambridge e os estudantes lotavam a grande igreja de Santa Maria todas as noites. Eles chamavam de palestras. Além disso, instalaram alto-falantes em 5 outros prédios para que os estudantes pudessem ouvir de outros locais. Eu estava falando e sempre pensei que usava uma linguagem bem simples. No dia seguinte, os líderes religiosos da universidade que haviam me convidado se reuniram e disseram: sabe, você está falando acima da compreensão dos estudantes. Precisa tornar isso ainda mais simples. E pensei comigo mesmo: como posso simplificar mais? Sou uma pessoa simples. Não sou um grande estudioso, não sou um professor renomado, nem um intelectual como muitos aqui. Mas a verdade é que as pessoas vêm a Cristo porque, veja, você pode ter um doutorado em química e ainda assim não conhecer as coisas de Deus, não conhecer Cristo de verdade. Então, precisa ser simples. Depois, há aqueles que dizem: sou muito jovem ou sou muito velho. Veja, se o diabo não consegue te convencer a pensar que é muito jovem,
vai tentar convencê-lo de que é tarde demais. E também tem aqueles que dizem: há muitos hipócritas na igreja. Concordo com isso. Mas veja bem, há charlatães em todas as profissões. Há charlatães entre os médicos. Isso me impede de ir ao médico porque existem charlatães? O dono da mercearia às vezes coloca a mão na balança, especialmente nas áreas rurais, para que o peso pareça maior do que realmente é. Deixar de comprar mantimentos porque há quem engane. Alguns meses atrás, minha esposa estava em um restaurante e notou que haviam acrescentado algo à sua conta. Ao verificar, percebeu que não tinha pedido aqueles itens. Então, chamou a garçonete e perguntou o que havia ocorrido. A garçonete respondeu: eu sei, mas as pessoas que estavam aqui antes de você pediram e não pagaram. Tínhamos que colocar em algum lugar. Meu pai era um fazendeiro de laticínios. E na nossa região havia produtores de leite acusados, supostamente, de misturarem água no leite. Isso significa que vou parar de beber leite só porque alguém adulterou? E as melancias? Com certeza vou continuar comendo melancias. E quanto aos queijos? Hoje em dia, ouvimos dizer que quase tudo tem algum componente que pode causar câncer, mas ainda assim continuamos a consumir. As Escrituras dizem: por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se a si mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são sábios. Deus condena os hipócritas. Sim, mas isso não é desculpa para você. Cada igreja que eu já visitei tem seus hipócritas. Se você encontrar uma igreja absolutamente perfeita e se juntar a ela, ela deixará de ser perfeita. Porque todos nós somos imperfeitos. E também há aqueles que dizem: eu teria que abrir mão de muita coisa para seguir a Cristo. No entanto, abrimos mão de tantas coisas em busca de educação, poder ou dinheiro. Harold Macmillan, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, disse certa vez que o poder é o principal motivador da atividade humana, não o dinheiro. Seja pelo dinheiro, pelo poder ou pelo prestígio social, as pessoas fazem quase qualquer coisa. Deus abriu mão de tudo o que tinha. Ele entregou o seu Filho por você. Está disposto a vir a Cristo hoje e render-se a Ele? Qual é a sua desculpa? Bev Shea foi questionado certa vez: o que você sabe sobre Deus? Ele respondeu: não sei muito sobre Deus, mas o que sei mudou minha vida. Veja, você não precisa saber tudo sobre Deus. Não precisa entender toda a Bíblia. Não precisa ser teólogo para chegar a Cristo. Basta vir como está. Mas quero que você lembre-se disto. O anfitrião daquele banquete disse que nenhum dos que recusaram seu convite provaria de sua comida. E Jesus está ensinando que, se você recusar a oferta de misericórdia, graça e amor de Deus em Cristo na cruz, onde Ele ressuscitou dos mortos, se recusar, não há mais esperança para você. Nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Eles estão sem desculpa. Certa vez, Dwight Lyman Moody foi convidado a falar para 5.000 ateus e agnósticos na Inglaterra. Ao terminar, um homem se levantou no fundo e disse: eu não acredito em uma palavra do que você diz. Moody respondeu: muito bem, vamos descobrir algo aqui. Quero que cada um de vocês diga: eu aceito ou eu não aceito. Não aceito Cristo ou aceito Cristo. Digam: não aceito ou aceito. Um homem levantou-se e disse: Sr. Moody, hoje eu aceito Cristo no meu coração. Quero ter certeza de que sou um bom anglicano, mas não tenho certeza de que realmente conheço Cristo. Outro se levantou e disse: não aceito. Outro ainda disse: aceito. Não aceito, aceito, não aceito, aceito, não aceito. Assim ele foi passando por toda aquela multidão de 5.000 pessoas. E o que você está dizendo esta noite? Você precisa dizer algo. Não pode ficar neutro, pois Deus não permite que você seja neutro. Tem que decidir de uma forma ou de outra. Jesus disse que há uma porta estreita que leva a um caminho apertado, que conduz à vida eterna, e também há um caminho largo que leva à destruição e ao inferno. Em qual caminho você está esta noite? E o caminho que você escolhe é sua decisão.
Cristo já providenciou o caminho estreito que leva à vida eterna. O que você vai fazer a respeito disso? Vai dizer, eu aceito? É uma questão de vontade. Quando você se casa e está diante do ministro, ele não pergunta, você ama essa mulher? Isso você já decidiu antes. Ele pergunta, você quer essa mulher? E espera que você diga, eu quero. Esta noite, estou pedindo que você diga a Cristo, eu o recebo em meu coração. Mas o que você precisa fazer? Precisa se arrepender dos pecados. Isso significa dizer, Senhor, sou um pecador, me arrependo, estou disposto a mudar meu modo de viver. Estou disposto a que o Senhor venha e me ajude a mudar, como fez com Mike. Em seguida, você precisa recebê-lo pela fé, o que significa depositar sua confiança nele. Significa comprometer-se com ele para a vida e para sempre. E a partir de agora, nenhum outro Deus tomará o seu lugar. Ele será o primeiro em sua vida. Se há alguma dúvida sobre sua relação com Cristo, venha e resolva isso hoje. Esta noite, vou pedir que faça algo que já vimos milhares de pessoas fazerem. Vou pedir que você venha e fique aqui no campo e diga, esta noite abro meu coração para Cristo. Tenho desculpas, mas elas são apenas desculpas. Algumas dessas desculpas serão que você está longe demais, que vai demorar muito. Sim, na parte superior, lá em cima, leva cerca de 6 ou 7 minutos para descer. Então, comece agora. Por que peço que você venha publicamente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Ele disse, se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de Deus, meu Pai. Vou pedir que venha abertamente, sem reservas. Peço também que ninguém saia do estádio agora. Este é o momento sagrado deste encontro. Não saia. E se estiver lá no alto, desça e contorne. Se estiver com amigos, parentes ou em um ônibus, eles esperarão. E depois que vier, vou lhe dizer algumas palavras, orar com você e entregar alguns materiais que ajudarão na sua vida cristã. Não vai demorar, mas mesmo que leve algum tempo, venha, de onde quer que esteja. Qualquer que seja seu idioma ou quem quer que você seja, venha. Pode ser que você faça parte do coral e tenha estado aqui várias noites, e Deus tem falado com você. Muitos de vocês já estão na igreja, mas sabem que precisam assumir este compromisso com Cristo. Sim, há desculpas. O diabo provavelmente está te dando algumas novas agora mesmo. Levante-se e venha. Vamos esperar enquanto centenas já estão a caminho. Junte-se a eles. Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver este grande estádio de Anaheim, aqui em Anaheim, Califórnia, quase lotado, um dos grandes estádios da América. Noites após noite, vimos centenas, e na verdade, quase 3.000 pessoas todas as noites vindo a Cristo. Você pode fazer esse compromisso onde está, junto com essas pessoas que estão vindo para frente. Pode dizer sim a Cristo agora mesmo, e é isso que peço que faça. Pode pegar o telefone e ligar para a pessoa na outra ponta da linha. Ligue para o número que vê na tela. Que Deus o ajude a fazer esse grande compromisso de vida com Ele, que transformará sua vida. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo.